Ok, olá a todos. Para essa primeira unidade, nós trabalhamos alguns conteúdos que iremos trabalhar também nessa primeira avaliação. Então, vou fazer nesse vídeo uma revisão breve sobre os conteúdos abordados em sala e com isso vocês podem tomar como guia para a avaliação. Então, olha só. Em primeiro lugar, nós falamos de notação científica. Notação científica é uma forma de escrever números grandes ou números pequenos de uma forma compacta. Da seguinte forma, aqui na frente vai vir o número, que esse número é entre 1 e 10, e aí vai multiplicar pela potência na base de 10, em que n é o expoente. Por exemplo, 2.300. A gente viu que nesse caso nós devemos deixar o número entre 1 e 10, ou seja, de 2.300 nós precisaríamos escrever ali 2,3 para ter então um número entre 1 e 10. Nesse caso, se eu passar a vírgula aqui entre o 2 e o 3, significa que eu estou colocando 3 dígitos na casa decimal. Nesse sentido, esses 3 dígitos na casa decimal vira o expoente, ou seja, 2,3 vezes 10 elevado à terceira potência. Então, a gente faz a notação científica na base de 10 da seguinte forma. O 10 elevado a 0 é 1. Isso é, todo número elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Observe que o expoente representa a quantidade de zeros para o 10. Então, se eu tenho 10 elevado a 3, eu tenho 3 zeros. 10 elevado a 4, eu tenho 4 zeros. E assim sucessivamente. A mesma lógica funciona quando eu tenho um número menor que 1. Só que dessa vez o expoente fica negativo. Então, se eu tenho 10 a menos 1, nós teremos um zero antes do 1, 0,1. Se eu tenho o expoente negativo 2, nós teremos 2 zeros antes do 1, 0,01. A mesma lógica continua. 0,001, 3 zeros, 0,0001 e assim sucessivamente. Isso são potências na base de 10. Alguns exemplos. 32.000. Nós poderíamos escrever 32.000 da seguinte forma. Pegue o 32, coloque ele aqui, e aí vai ficar vezes 10 elevado à quantidade de zeros que apareceu. Nesse caso tem 4 zeros. Então fica 10 elevado à quarta. 32 vezes 10 elevado à quarta. Para deixar isso daqui em notação científica, a gente precisa transformar esse 32 em um número entre 1 e 10. Nesse caso, a gente deve passar uma vírgula aqui para ficar 3,2. Uma vez que eu forneci um dígito mais para a casa decimal, então nós aumentamos um dígito no expoente. Ou seja, tinha 10 à quarta, vira 10 à quinta. Aqui nós temos 10.000. 10.000 você pode pegar a tabela anterior e contar quantos zeros tem, e daí você vai ter que é 10 elevado à quarta. Você pode botar o 1 vezes 10 elevado à quarta, ou você pode deixar apenas 10 elevado à quarta. 0,0004. Nesse caso, você pode você pode colocar a vírgula depois do 4 para que nós tenhamos um número entre 1 e 10. Se isso acontecer, é o mesmo que dizer que a vírgula andou 1, 2, 3, 4 casas. Então, nós teremos o expoente 4 negativo, né? Porque o número é menor que 1. Aqui, a mesma coisa. Para deixar um número entre 1 e 10, eu precisaria ter 7,5. Para ter isso, a vírgula precisaria andar 1, 2, 3, 4, 5. E fica 10 a menos 5. Ok. O próximo passo, nós estudamos movimento retilíneo uniforme. Isso é, nós estudamos velocidade média. Na ocasião, conversamos que velocidade média é a variação da posição em função da variação do tempo. Repare que nesse caso, nós temos aí um carro que ele tá andando aí nesse sentido e ele saiu da posição 10 metros até a posição 20 metros. O que seria essa variação aqui, de 10 para 20?
Isso daqui é a variação da posição, ou seja, é o ΔS. Esse carro também saiu do tempo 0 e foi até o tempo 5 segundos. Essa variação de tempo é o ΔT. Olha só que nesse caso nós temos que a variação do comprimento é 20 menos 10, uma vez que ele começou em 10, né, e terminou em 20. Então, 20 menos 10. Isso você coloca no numerador, em cima. Embaixo vai ser o tempo. O tempo começou em 0, terminou em 5, fica 5 menos 0, que é 5. Isso vai no denominador. Continuando a conta, você vai ter que 20 menos 10 é 10 e 10 dividido por 5 é igual a 2. Você precisa, então, escrever a unidade, que nesse caso nós temos metro e o segundo. Portanto, a velocidade foi medida em metros por segundo. A função horária da posição que nós falamos é S igual a S0 mais V vezes T. Esse S é a posição final, o S0 é a posição inicial, o V é a velocidade e o T é o tempo. Vamos ver. Um carro parte da posição 500 metros com uma velocidade de 40 metros por segundo durante 30 minutos. Qual é a sua posição final? Então, para isso, nós vamos utilizar essa equação que está aqui em cima. Então, olha só, nós queremos S, que é a posição final. Nós temos S0, que é a posição inicial. Nós temos V, que é a velocidade, e nós temos o tempo, que foi dado em 30 minutos. Porém, eu sei que cada minuto vale 60 segundos. Então, 30 vezes 60, a gente tem o tempo também em segundos, 1.800 segundos. Olha só, se eu colocar isso nessa fórmula, S0 mais VT, o S0 vale 500. Então, fica aqui, 500 mais V, que é 40, vezes T, que é 1.800. Então, fica 500 mais 40 vezes 1.800. Continuando essa conta, nós teremos, mantém o 500 ali e vamos trabalhar primeiro na multiplicação. Então, olha só, 500 mais, primeiro você faz a multiplicação, 40 vezes 1.800, que dá 72.000. E agora você soma os 500, então dá 72.500 e você bota a unidade que é metros. Se a gente quiser converter a velocidade de km por hora para metro por segundo, a gente viu que basta você dividir por 3,6. O contrário, basta você multiplicar por 3,6. Agora, falando de movimento retilíneo uniformemente variado, é aquela história que nós tínhamos a aceleração média. Então, na aceleração, que é uma fórmula muito parecida com a da velocidade, ao invés de fazer posição pelo tempo, a gente faz a velocidade pelo tempo. Ou seja, é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividida também pela variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Olha só, nesse caso, um carro aqui, ele tinha uma velocidade de 60 km por hora e ele avançou até 90 km por hora. Isso dentro de 2 horas. Qual então é a aceleração média? Basta você subtrair as velocidades e colocar isso no numerador e a variação do tempo vai embaixo. Embaixo é o tempo. Então, olha só, 90 menos 60 dividido por 2. 90 menos 60 é 30. Divide por 2 é 15. Isso daqui falta a unidade. Nesse caso, nós temos ali km por hora e hora. Para aceleração, km por hora ao quadrado. Nós temos aí alguns tipos de movimento. O movimento progressivo e acelerado ocorre quando a aceleração e a velocidade elas possuem o mesmo sentido. O movimento progressivo e retardado ocorre quando a aceleração tem sentido oposto ao da velocidade, no sentido de a aceleração diminui enquanto a velocidade aumenta. Já o movimento retrógrado e retardado, a aceleração aumenta e a velocidade diminui. E o retrógrado e acelerado, a aceleração diminui e a velocidade também diminui. Não espere nenhuma surpresa na prova. Tudo que a gente viu aqui é o que será cobrado. Nada de mais e nada de menos. Bons estudos a todos.